Ei, consultor ambiental, eu acredito que você já tenha passado por alguma situação de um péssimo atendimento. Aquele momento que a pessoa não escuta o que você está falando, só ela fala, e no final das contas, você fica insatisfeito porque ela não te ouviu. Ou também aquela situação onde a pessoa só chegou com o preço e não mostrou o valor daquele produto ou daquele serviço para você. Ou, quem sabe, aquele momento que a pessoa simplesmente te ignorou, demorou a responder a mensagem, demorou a falar exatamente o propósito daquele produto e você no final saiu insatisfeito daquela situação. Ou até mesmo você aceitou a realização daquele serviço, mas obviamente não te agradou. Não foi um dos melhores atendimentos esperados. Não era aquilo que você desejava ter. E agora? E você já pensou se por acaso você já fez esse tipo de atendimento? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal do Por Trás do Relatório, os bastidores da consultoria ambiental que ninguém conta. Vamos lá. Toda vez que nós desejamos algum serviço, desejamos algum produto, eu acredito que o principal é ser bem atendido. É você ter uma expectativa e aquela expectativa ser cumprida, ser realizada. Então, imagine que é dessa mesma forma que a pessoa lá do outro lado, que está precisando de um consultor ambiental, chega até você. E como é que você está fazendo esse atendimento? Seja ele por WhatsApp, por e-mail, presencial. Como você está lidando com isso? Como que você está se comportando? Nesse momento, eu convido você a pegar um papel e uma caneta para ir anotando aí todas as informações que eu vou te passar agora. Vamos lá. Vamos partir do início. Para a pessoa ter chegado até você solicitando um serviço ou algum produto, é porque você fez uma boa prospecção. Seja ela através de ligação, WhatsApp, e-mail, ou através do seu Instagram, do seu site, de uma indicação, ou mesmo presencial. Ou seja, ali a pessoa já criou a conexão com você. Quando a pessoa cria conexão, ela para te ouvir. Então, quando ela escuta e gera aquele desejo de eu preciso disso aqui, é exatamente esse serviço que eu quero, é exatamente dessa forma que eu quero ser atendido. Ela cria uma expectativa. E é quando passa para o passo de eu quero obter mais informações, eu quero saber mais. Ali você já deu check, né? Em dois pontos, que foi como eu falei. A conexão, você gerou algo ali que ela se conectou, e o desejo de ter aquele serviço e ela entender que você sabe. Ou seja, em algum momento também você passou autoridade daquilo, autoridade do seu conhecimento, autoridade através da sua colocação, autoridade através de algo que você fez, que ela identificou que você é capaz de solucionar o problema dela. Feito isso, essa pessoa vai querer entrar em contato para saber mais. E é nesse momento que muitos consultores ambientais acabam pecando, que é a parte do atendimento, do 1 a 1. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Então, o erro que acontece muitas vezes é você não dar prioridade para aquele cliente. Mas assim, o cliente te chamou por WhatsApp, por e-mail, por ligação, pelo direct. Ele, a partir daquele momento, é a sua prioridade. Você tem que focar em atendê-lo. Ah, Mirlene, mas eu estava dirigindo, eu estava em reunião, eu estava no hospital. Tudo bem. Mas que a partir do momento que você tiver o tempo hábil, mais rápido possível, você possa atender aquele cliente. E atender, gente, é se apresentando. Quem é você? E uma coisa muito importante, escuta ativa. Escute o que o seu cliente quer com você. Escute qual é o desejo dele, qual é a dor dele. Seguindo, se apresente. Olá, bom dia. Às vezes, o cliente ele não vai falar de cara o nome dele, mas quando é o primeiro contato, se ele colocou lá no WhatsApp, né, se ele veio para o WhatsApp,
e ele colocou o nome lá na configuração dele, vai aparecer o nome. Já se está aparecendo o nome dele, já chama o nome. Olá, dona Maria. Olá, senhor Jorge. Tudo bem com você? Bom dia. Boa tarde. Eu sou fulano de tal, consultor ambiental da empresa XPTO. Qual serviço ambiental o senhor está precisando hoje? Em que posso lhe ajudá-lo? Ali ele já vai sentir um acolhimento. Pô, você já chamou ele pelo nome, você já se apresentou, ele já sabe com quem ele está falando, e agora você já fez a pergunta para continuar a conversa. E ali ele vai te falar o que ele deseja. Ah, eu preciso de um licenciamento ambiental, eu preciso de um PGRS, eu preciso de um treinamento. Ou ele vai ser específico dessa forma, ou ele só vai te falar, olha, eu tenho um projeto XPTO que eu não sei como proceder. Você consegue me explicar? Gente, é primordial que ali você conduza a conversa. Se ele já vier com o serviço pronto, né, o serviço já, o escopo definido, se já vier com o escopo definido, olha, eu quero isso aqui. Você vai ver ali as documentações, quais informações eu preciso obter desse cliente. Primeira coisa aí é imprescindível para qualquer tipo de serviço. Peça o CNPJ desse cliente. Veja o porte da empresa dele. Veja com o que ele trabalha. Ele te passou o número. Às vezes o cliente ele só passa o número do CNPJ. Você automaticamente você vai abrir uma outra aba ali, vai lá no Google e vai colocar consultar CNPJ. Verifique aonde é a empresa. Você já vai saber o local que a empresa está situada, caso precise fazer uma visita técnica. Você vai saber o porte da empresa e qual é a demanda da empresa. Isso daí já é primordial para você. A partir dali, dependendo do tipo de serviço, você vai solicitar outras documentações. A licença ambiental para você avaliar. Se por acaso ele receber uma notificação, solicita a notificação que ele recebeu para você olhar. Antes de você fechar a proposta, existe um atendimento. Outro erro dos consultores ambientais. Na euforia, não pega as informações necessárias, não pesquisa sobre o cliente, não vê exatamente o que ele quer, ou seja, não escuta o que ele está falando com você. Porque o que acontece? Já aconteceu aqui do cliente chegar desesperado e ele está querendo um PGRS. Pergunte por que ele quer esse PGRS. Porque da onde foi que ele tirou isso? Por que ele quer? Ah, Mirnene, mas ele sabe. Não, você precisa saber também. Às vezes foi porque ele não atendeu a condicionante da licença. Às vezes é por conta de uma auditoria. Às vezes foi porque pegou na notificação. Às vezes é porque ele está no momento de implantação de algum sistema e o órgão ali, ou ele descobriu que precisava ter esse documento. Pergunte a importância daquilo dali para ele. Ele vai te responder. Só que você precisa fazer as perguntas certas. Conduza a gente à conversa, uma coisa que eu sempre falo. E faço aqui. Eu me coloco no lugar do cliente. Como que eu gostaria de ser atendido? E se por acaso está difícil a conversa ali, faça a seguinte pergunta. Fulano de tal, eu posso ligar para você? Simples assim. Ele vai dizer que sim. Não, só para a gente entender melhor o serviço. Fale com ele. Crie essa conexão de fala também. Caso, né, vocês não consigam estar entrando num acordo ali. Isso acontece muito quando o cliente só tem um papel e um sonho, que é o que eu falo aqui. Ele não sabe direito o que ele quer, ele está um pouco perdido, mas ele quer implantar algo, ele quer fazer algo, ele quer tirar licença, mas às vezes nem é o momento dele tirar licença ainda. Então eu falo, ele só tem um papel e um sonho. Que a gente se baseia, né, em alguns tipos de clientes que eu posso até explicar um pouquinho mais na frente. Vamos lá, recapitulando aqui. Se apresente. Mostre quem você é. Pergunte sobre o serviço. Escute o seu cliente, enxergue a dor que ele está tendo ali. Gente, uma coisa mega importante agora. Deixe tudo transparente. A forma como você vai executar, o prazo como você vai executar. Não estou falando para você ensinar para o seu cliente, mas para você mostrar para ele os passos que deverão ser seguidos. Você precisa controlar o seu cliente.
Mostrar para ele que quem está no comando é você. Mirlene, como assim? Às vezes tem cliente que chega assim, olha, eu quero isso aqui para ontem. E você mostra para ele que para ontem não existe, tá? Existe uma regra. E você pode até fazer para ontem, mas se ele cumprir os requisitos básicos, sinal do pagamento e assinatura de um contrato. Aí é o momento que você vai dar o start no serviço dele. Se ele está pedindo com rapidez, aí fica a seu cargo olhar a sua agenda, olhar a sua rotina e ver se você consegue atender ele no prazo que ele está querendo. Mas, assim, controle o seu cliente. Saiba dizer não também. Porque às vezes a gente fica naquela euforia, não, é meu cliente, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, meu Deus do céu, eu também estou precisando do dinheiro e eu vou aceitar qualquer coisa. Gente, não é assim. Aqui eu tive clientes que no primeiro momento ele não era para mim. Eu não fazia o serviço que ele estava solicitando, eu não conseguia atender ele dentro do prazo estimado e eu passei para outro consultor. Tu acredita que ele voltou para mim? Sabe por quê? Porque eu fui transparente. Eu falei que naquele serviço eu não era apta para ajudar ele, mas eu poderia fazer outro caso ele quisesse. Porque eu passei as informações que ele precisava, porque eu criei um vínculo, mais uma conexão com ele ali, através do quê? Do meu atendimento. E outra coisa, quando você fecha o serviço, nesse momento de execução, principalmente quando você vai até o cliente, você vai lá na empresa dele, gente, ali está uma oportunidade inúmera de você fechar outros serviços além. Através do quê? Da sua comunicação. Você está dentro da empresa dele. Você pode enxergar outras possibilidades. Você pode enxergar outras coisas que ele está precisando. E você se colocar naquela posição de ajudar. Aqui já aconteceu, né, de eu fazer o PGRS, como eu já falei. Foi um momento de urgência. Era para uma auditoria. E ele estava muito nervoso porque não podia dar nada errado. No dia que eu fui fazer a visita para eles, a auditoria seria dois dias depois da minha visita. Então, ali eu tive a oportunidade de mostrar o meu valor para eles. Eu fiz além, não foi só olhar a parte de resíduo, não foi só olhar a construção do PGRS, né, as informações que eu precisava para montar o PGRS, mas eu também ali consegui ajudá-lo, já sinalizando, olha, ajeita aquilo dali que a auditoria vai olhar, ajeita aquilo dali que também é importante. Olha, tome cuidado com isso aqui, coloca a ficha no lugar, sinaliza essa parte aqui. E a pessoa que estava comigo só foi anotando e falou, caramba, eu nunca fui atendido dessa forma. Outras pessoas não fizeram isso por mim. E você está fazendo isso aqui, não está nem cobrando mais, porque realmente eu não cobrei. Fugiu um pouquinho do meu escopo, eu não estava ali para auditar, eu não estava ali para entregar diagnóstico. Mas, poxa, foram coisas simples que eu fiz. Só sinalizei o que estava errado, algumas coisas estavam bem óbvias, né? E não seria eu se não tivesse falado ali naquele momento com ele. Qual foi o resultado disso? Ele perguntou se eu poderia, né, mesmo de longe, acompanhar a auditoria dele. Eu me coloquei à disposição, em caso se ele tivesse alguma dúvida no meio daquele processo da auditoria. Eu estaria disponível para atender ele. E depois, ele me pediu uma outra proposta para realizar os treinamentos. Já que eu fiz o PGRS, nada mais justo do que eu também fazer o treinamento com o pessoal sobre o PGRS que foi realizado. Então, você vê, foi criada uma conexão ali com ele e também um laço de confiança. Por quê? Tudo que eu falei para ele fez sentido. Eu ajudei, eu mostrei valor, eu mostrei autoridade, eu mostrei que eu sabia o que eu estava fazendo. E para fechar essa parte aqui do atendimento, o que eu falo para vocês? O principal de tudo, escute o que o seu cliente está falando com você. A partir do momento que você para escutá-lo, a condução ali, gente, fica mais fácil, fica mais leve. Você já vai saber exatamente o que tem que perguntar, você vai saber exatamente o que tem que solicitar. E você vai entender a importância daquilo dali. E quando você entende o que o seu cliente está falando, qual é a dor dele e para que ele quer aquilo, você também consegue avaliar o seu tipo de cliente. É exatamente o que vamos falar aqui agora, tá? Gente, às vezes a gente se cobra muito, porque, nossa, eu não fiz um bom atendimento, eu mandei a proposta, ele não me respondeu, eu fui atrás, eu tentei, eu até pensei em dar um desconto, mas nada adiantou.
ele não fechou o serviço comigo. Será que a culpa foi minha? Será que a culpa foi do meu atendimento? Ou era o cliente que não estava pronto para aquilo? Vamos lá. Como eu falei ali atrás, a parte de você entender com quem você está falando é primordial. Porque existe vários tipos de cliente. E esse cliente, ele pode ser aquele cliente que vem na forma, né, de urgência, como já aconteceu aqui comigo. Ele sabia o que ele queria, ele sabia o prazo que ele tinha, e a partir do momento eu comecei a coletar algumas informações. Ele vai fechar. Ele não vai ter tempo, devido ao prazo que ele tem, ele não vai ter tempo de fazer outra cotação. Se ele veio até a mim e está aqui até agora, é porque ele já está confiando no meu trabalho. Mas também tome cuidado com os outros clientes que vêm com urgência e não preste atenção em nada do que você está falando, porque isso também já aconteceu aqui. A cliente, ela só queria saber o preço. Ela só mandou uma listagem, um print, né, provavelmente de outra proposta, ou print do que foi solicitado para ela, e falou: você atende tudo isso aqui? Qual é o valor? E em todo momento que eu perguntei, esse daqui é para quê? É para regularização? Foi uma notificação? Ela não me respondeu, ela só falava: eu quero o orçamento mais rápido e com o valor. Só que ali ela não estava me ouvindo. Aí foi o erro dela, ela não estava me ouvindo. Ah, Milene, como é que ficou esse atendimento? Lembra lá atrás quando eu falei que a gente às vezes precisa falar não para o nosso cliente? Ser transparente com ele? A gente botar ali a rédea mesmo, segurar a rédea da situação? É exatamente nisso. Eu não consigo avançar se você não me passa informação. Se você não me passa informação, eu não consigo te passar o valor para elaborar uma proposta e ver quanto que vai custar isso daqui. E dali ela não me respondeu mais. E tá tudo bem. Sinceramente, às vezes eu agradeço quando esse cliente sai, porque eu já sei que é um cliente que vai me dar problema. Porque ele também não vai valorizar o meu serviço. Qualquer outra coisa que eu falar com ele que ele vai precisar, ele não vai conseguir me ouvir. Ele não vai entender. Então, passa a bola. Tem aquele outro cliente também, que ele chega, como eu falei, com um papel e um sonho. Ele ainda tem um projeto, ele ainda está vendo a viabilidade, ele está verificando o que ele precisa. Às vezes ele só está levantando o orçamento, só para saber se ele vai ter a condição de iniciar esse projeto agora ou mais lá para frente. Quanto que ele vai gastar? Ele está tendo uma previsibilidade. Então, quando você envia uma proposta para esse cliente, a probabilidade dele fechar de imediato é muito baixa. Por quê? Ele ainda está pesquisando, ele ainda está buscando informações para aquilo. Talvez lá na frente ele vá lembrar de você. Aí ele volte, você vai ver que vai passar alguns meses e ele vai voltar. Isso aconteceu aqui também. O cliente ele só queria saber os valores. Ele estava com um projeto querendo implantar, mas ele ainda não sabia se ele ia ter o recurso, se ele tinha, né, o recurso financeiro necessário para dar o start. Passou acho que uns 3 meses, o cliente voltou. Ah, Milene, agora vamos dar início no serviço. Ou seja, ele precisou desse momento dele, de organização financeira, né, de preparação de equipe, enfim, de tudo que ele precisava para dar o start, e no momento certo ele voltou. Então, assim, não se dê as coisas por perdido. Às vezes, pode acontecer também do cliente vir, é aquele cliente de. Isso acontece muito com empresa grande, tá? Ele vem, ele precisa de 3 cotações. Então, você vai fazer parte dessas 3 cotações. E muitas vezes ele já tem a decisão. Então, não adianta o seu valor ser o mais baixo, o seu valor ser o mais alto. Sua proposta está linda, maravilhosa, com tudo que ele precisa. Ele já tem o preferido dele. Então, ele só quer mais uma proposta, ele só quer mais um fornecedor para fechar a tabela ali, porque a parte lá do setor de compras está pedindo. Então, também você precisa entender esse momento. Mirlene, geralmente é como? Geralmente esse cliente ele já chega com um print da proposta, inclusive do cliente que ele quer, que ele já quer, e quer que você siga exatamente aquele escopo, nem mais nem menos. Me atende nisso aqui e me passa o valor. Você já entende que você está participando de uma cotação. E claro, tem cliente também que avisa. Você mandou a proposta e quando você vai fazer aquele follow-up, e aí, cliente, como é que tá? Podemos seguir com os próximos passos? Ele vai te responder da seguinte forma:
eu estou fazendo cotação com outras empresas. Está no processo de cotação, está no processo de verificação. Então, nesse momento, realmente, você senta e aguarda, tá? Não é para abandonar o cliente, nunca abandone seu cliente. Se o seu preço está competitivo, se o seu preço está dentro da margem esperada, você vai estar no jogo. E ali aguarda. Depois, quando volta, ou ele vai voltar para te falar que a sua proposta foi aprovada, ou vai falar que não estava dentro do parâmetro. Se a sua proposta estava bem elaborada, talvez ele vai solicitar algum ajuste, vai vir tirar alguma dúvida. E, gente, isso é muito bom, tá? Não, às vezes a gente pensa assim, poxa, ele está vindo para querer um desconto, alguma coisa, mas mostra que ele teve interesse. E talvez é esse ajuste esse ajuste leve que vai fazer a diferença para fechar o serviço. Então, assim, esse foi um pouco aqui, né, que eu trouxe dos clientes, inclusive todos esses que eu citei aqui, foram todos que já apareceram aqui para mim nesse formato, então eu falo com propriedade, que é exatamente dessa forma que as coisas acontecem, tá? Eu gosto muito do cliente que fecha, que ele enxerga valor. Tem cliente, às vezes, que vai solicitar reunião online ou presencial para você, então esteja preparado para isso também, ele não quer somente uma proposta, ele quer entender o processo. Então tenha isso também bem elaborado, sabe? Quais são as etapas que o seu cliente vai passar? Se você dá um prazo de 3 meses, explica para ele o porquê dos 3 meses que ele precisa estar com você. Se você dá uma etapa de 1 mês, explica por que vai ser tão rápido. Deixe muito claro o que é sua obrigação e o que não é. Porque às vezes você assume riscos desnecessários, porque quando alguns serviços dependem exclusivamente do órgão ambiental, gente, aí está na mão do órgão ambiental. Não se comprometa com isso. Não fale para o seu cliente coisas que estão fora do seu controle. O prazo do órgão ambiental fica a cargo do órgão ambiental. O que você pode fazer é acompanhar o processo. Todo momento você precisa estar no controle do jogo, lembre disso. Independente do formato do cliente, independente do que ele está solicitando, você precisa dominar o jogo. Eu só faço isso se você me entregar isso. Eu só dou esse outro passo porque eu dependo de você. Sempre deixe claro, é 50-50. É 50% da minha parte aqui que eu preciso entregar e fazer, e os outros 50% estão na tua mão. Simples assim. Eu só consigo finalizar o trabalho se você assinar. Eu só consigo começar a executar o trabalho se você me pagar. Eu só consigo dar continuidade no trabalho se você me entregar os documentos. Tá vendo só? Como é uma parte estando com a outra? E é isso que você precisa deixar muito claro para o seu cliente. Espero que vocês tenham entendido sobre essa forma de atendimento, como executar um atendimento de excelência. Eu indico um livro, gente, que eu já li já umas 2 vezes, tá? Que é O Jeito Disney de Encantar o Cliente. Anotem aí. Esse livro, ele é ótimo. Ele mostra, né, obviamente, como que é formada a estrutura da Disney, como que aquilo tudo foi criado e como aquilo depois de anos e anos e anos continua sendo um exemplo de atendimento, de magia, de cuidado com o cliente. Vocês vão, dentro do livro, eles dão umas situações assim que são absurdas. O cuidado que ele tem com cada pessoa que está ali, o cuidado nos detalhes, o cuidado em tudo que é feito. Então, assim, leia esse livro, O Jeito Disney de Encantar o Cliente, que vocês vão entender como montar uma estrutura para a sua empresa, como ter um atendimento de excelência e como tornar o seu cliente recorrente para você a partir simplesmente do atendimento. Tudo está no atendimento, tudo está na conexão, tudo está na autoridade. Não esqueçam isso. E claro, se tudo isso fez sentido para você nesse momento, se vai te ajudar a melhorar o seu atendimento, a trazer clientes, a recuperar clientes, eu peço para você dar o like aqui, se inscrever, ativa o sino, porque toda segunda-feira, meio-dia, tem um vídeo novo aqui que vai te ajudar a avançar na sua consultoria ambiental. E claro, me siga nas redes sociais, aonde também eu sempre trago muita coisa boa para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.